A paz do Senhor para todos. Estamos de volta com a nossa live de sábado. Tem muito tempo que eu não faço live. Nós estamos estudando o livro de Mateus. Quero até pedir desculpa aí para quem nos segue, né? Tem bastante tempo, deve ter um mês mais ou menos que eu não faço lives aos sábados, por uma série de fatores, mas hoje nós vamos dar continuidade. Nós paramos no capítulo 12 de Mateus e hoje nós vamos entrar no versículo 38. Eu coloquei o título para a live: Uma geração má pede um sinal. Na maioria das Bíblias está: líderes religiosos pedem um sinal a Jesus. Mas eu defini a live como: uma geração má pede um sinal. E aí você vai acompanhar a live aqui comigo, né? Vai estudar esse texto aqui comigo e você vai tirar suas próprias conclusões. A geração era má mesmo? Como é que é isso? Vamos ler aqui o texto, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Então vamos lá. Mateus 12, a partir do 38, diz assim: Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas eles lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, aqui tá baleia na minha versão, tá, gente? Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis quem está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais que Salomão. E quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando-a, acha a casa desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, e, entrando ali, são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe, teus irmãos, e querem falar-te. Porém ele respondeu, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então a gente está aí acompanhando o livro de Mateus. Para quem não sabe, eu tenho feito lives ao longo da minha vida, aí, alguns anos, desde a pandemia, de muitos livros bíblicos, né? Livros da Bíblia, lives de temas atuais. Se você é novo por aqui, né? Porque essa live vai para muitos lugares, muitas pessoas têm acesso. Se você é novo por aqui, existem essas lives aqui no meu Instagram e também lá no meu YouTube, A Ler com Bíblia. Procura lá, acha uma mensagem que tá mais que você precisa ouvir, né? Ali são estudos sistemáticos. A maioria das lives tem 1 hora. Nós temos ali também shots, que é gotas da palavra, que são vídeos mais curtinhos. Então, ali tem uma seleção de vídeos para você. Vamos entrar no texto. Aqui a gente vê os escribas e os fariseus pedindo um sinal a Jesus. Os escribas e os fariseus, gente, eles ouviram muitos ensinamentos, eles viram muitos milagres, mas a perversidade continuava no coração dos escribas e dos fariseus. Eles queriam ver sinais, eles desejavam provas, eles buscavam evidências. Só que eles não estão vendo o que Jesus é, o que Jesus faz, o que ele veio fazer. Não é por falta de luz, mas é por falta de olhos espirituais. Os escribas e os fariseus aqui, eles eram cegos. Eles estavam perdendo uma grande oportunidade de ouvir com os ouvidos da alma
e ver com os olhos da fé. Na realidade, muitas pessoas estão fazendo o papel dos escribas e dos fariseus hoje. Elas percebem Deus, elas sabem que Deus trabalha, que Deus age. Muitas pessoas já viram milagres acontecer na vida de outras pessoas e na vida delas próprias, mas são pessoas que estão sempre dando uma desculpa, sempre querendo algo a mais de Deus para poder se voltar totalmente. Então, o que os escribas e os fariseus fizeram aqui não está muito diferente do que acontece hoje. O Filho de Deus estava lá entre eles e ainda assim eles estavam agarrados à incredulidade. O Messias havia chegado e eles ainda pediam sinais. Que coisa triste, né, irmãos? Que aconteceu aqui. Portanto, é um texto forte, é um texto para a gente refletir hoje, tá? Jesus, ele dá um retrato da sociedade da época, né? E o mais interessante é que, mesmo que tenha se passado mais de 2000 anos, esse retrato ele continua atual. Jesus havia expulsado demônios, né, no mesmo capítulo que a gente está lendo, capítulo 12 de Mateus, lá no versículo 22, Jesus expulsou um demônio de uma pessoa que era cega e muda. Deus curou essa pessoa, todo mundo ficou admirado, né? Mas a expulsão de demônios não era para eles uma legitimação divina suficiente. Eles queriam mais, sabe? Eles queriam mais sinais. Então eles falaram, olha, a gente queria tanto ver um sinal, Jesus. Mas, gente, Jesus já não estava ali fazendo um monte de sinais? Jesus já não estava ali curando enfermos, ressuscitando pessoas, curando leprosos, sabe? Eles queriam um sinal do céu. A exigência do sinal, porém, era somente um pretexto para justificar a incredulidade daquelas pessoas. Jesus já tinha curado enfermos, como eu falei, Jesus já tinha purificado leprosos, Jesus já tinha ressuscitado mortos, e eles ainda estavam reféns do seu coração endurecido. Gente, essa geração era tão má que até mesmo quando Jesus estava pendurado no madeiro, esse mesmo grupo de pessoas disse, desça da cruz e nós vamos crer nele. Desça da cruz e nós creremos em você. Então o problema deles, no entanto, não era uma evidência suficiente, mas era uma cegueira incorrigível. E realmente é o que está acontecendo hoje também, né? Existe uma cegueira espiritual que cega o entendimento das pessoas para que elas não consigam enxergar o que Deus já está fazendo. Isso é muito sério. Porque às vezes a gente fica martelando os escribas e os fariseus, mas na realidade às vezes a gente entra por esse caminho também, gente. Né? Eu estou falando de mim. Quantas vezes Deus já está fazendo coisas extraordinárias e eu quero mais? Sabe? Para mim é pouco, né? Eu estou falando de mim, uma experiência minha mesmo. Poxa, Jesus podia tanto fazer isso, Deus podia tanto fazer isso. Gente, mas Deus já está fazendo muita coisa agora, nesse presente momento. Sabe? E às vezes a gente fica martelando os escribas e os fariseus, mas na realidade a gente entra por esse mesmo caminho, às vezes, né? Muitas vezes. Então, o que Jesus fala com aquele grupo de pessoas, os escribas e os fariseus? Olha, eu vou dar 2 sinais para vocês. Vocês querem um sinal do céu? Jesus usa 2 ilustrações para mostrar a cegueira daquele povo, né? Dos escribas e dos fariseus. E ele fala que vai dar o sinal de Jonas e vai dar o sinal de Salomão. Gente, isso é muito sério mesmo. O sinal de Jonas fala da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. É a morte e a ressurreição de Jesus que provam incontestavelmente que ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Então, eles queriam um sinal que Jesus era o Messias, mas o que Jesus fala? Eu vou dar um sinal para vocês. Eu vou dar o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas ficou no ventre daquele grande peixe durante 3 dias e 3 noites, assim também o Filho do Homem vai morrer, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. É isso que Jesus fala aqui.
Então, essa é a prova fundamental que Jesus é o Messias. Porque ele venceu a morte. Ele fala, eu vou dar o sinal para vocês, o sinal de Jonas. O sinal da morte, do sepultamento e da ressurreição. E Pedro, quando ele prega a Israel no dia do Pentecostes, se você abrir sua Bíblia lá em Atos 2, do 22 ao 36, qual é a mensagem que Pedro traz? A primeira grande mensagem do apóstolo Pedro, né? Ali no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Pedro fala exatamente sobre isso. Pedro fala do sinal de Jonas que foi dado, da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Jonas foi um milagre vivo, né? Assim como o Senhor. A história de Jonas é uma história, né, gente, maravilhosa, é uma história muito fantástica, é uma história que faz a gente pensar. Na realidade, Jesus disse que no dia do juízo, isso aqui é muito sério, gente, isso é muito sério. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão para condenar essa geração. Jesus está falando assim, olha, se coloca lá, se reporta para lá, tá, gente? Jesus falando com aquela geração ali, dos escribas e fariseus, aquelas pessoas que estavam ali, olha, no dia do juízo, aquele povo de Nínive que Jonas pregou, eles vão se levantar no juízo e vão condenar vocês. Por quê? Porque eles deram crédito à pregação de um homem chamado Jonas e se arrependeram. Mas eu sou maior que Jonas, eu estou aqui falando para vocês e vocês não me dão ouvidos. Vocês permanecem incrédulos e perversos. Existe uma coisa muito séria nesse texto, que a gente está aqui com tempo, né? Eu gosto de fazer live por isso, que eu tenho tempo para destrinchar, eu tenho tempo para conversar, falar sobre o texto, coisas que às vezes numa pregação você não ouve. Deixa eu falar uma coisa assim para você, talvez você não saiba. Existem pessoas que me seguem aqui que já são crentes há muito tempo, são cristãos, conhecem a palavra, e tem outros que não conhecem. Então deixa eu falar uma coisa para você. Para Deus não tem ninguém morto. Você precisa entender isso. O tempo, ele só corrói o ser humano, não corrói Deus. O tempo não muda quem é Deus. O tempo não tem poder sobre Deus. Então, para Deus, quem está vivo agora e quem já morreu, está vivo. Você está entendendo? Aqui existe uma fala muito, muito séria de Jesus. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus é a verdade, tá, gente? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não mente. Ele está dizendo que a geração dos ninivitas toda vai se levantar no dia do juízo. Porque haverá um tribunal, né, gente? Haverá um grande tribunal para julgar as pessoas. O tribunal do trono branco, lá em Apocalipse, né? Fala sobre isso. Então, tem que haver as provas do que foi feito no passado. Já se passou muito tempo, mas o que Jesus falou? No dia do juízo, a geração dos ninivitas vão se levantar e eles vão condenar a geração de Jesus. A geração que viu Jesus encarnado como Filho de Deus. Essa geração vai ser condenada pela geração dos ninivitas. Eles vão se levantar no dia do juízo e vão dizer assim, olha, nós cremos na pregação da palavra através do profeta Jonas. E vocês tiveram o privilégio de ter Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, pregando para vocês. E vocês não creram. Então isso é sério. Agora, o sinal de Salomão é um sinal de sabedoria. Então, Jesus disse que vai dar 2 sinais, né? O sinal do profeta Jonas e o sinal de Salomão. A rainha do sul, a rainha de Sabá, ela caminhou quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros para encontrar Salomão, porque ouviu falar da sua sabedoria. Ela fez uma viagem longa dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Agora, a rainha do sul
também se levantará no dia do juízo e vai condenar a geração de Jesus, porque ela vai dizer: eu andei muitos quilômetros para encontrar Salomão, para conhecer a sabedoria de Salomão, que era um simples mortal. E vocês estão diante de Jesus, que é a própria sabedoria, e vocês não creram em Jesus. Então, são fatos muito sérios escritos aqui no livro de Mateus. Então, gente, esse texto realmente é um texto para fazer a gente pensar, tá? Para fazer a gente pensar. E quando eu vi esse sinal de Jonas, esse sinal de Salomão, eu fiquei muito maravilhada, porque eu já fiz há alguns anos uma lives, né, sobre o livro de Jonas. Então eu estudei o livro de Jonas profundo. Inclusive, eu vou trazer essas lives de volta aqui pro meu Instagram, muito em breve, vou anunciar aqui, tá? São 4 capítulos no livro de Jonas, né? E dá para fazer 4 lives que você vai ter um conhecimento fenomenal do livro de Jonas. Conhecimentos que às vezes você não tem acesso, né? Mas, como eu disse, eu amo a Bíblia, eu amo a palavra, eu gosto de trazer esses ensinamentos aqui para as minhas lives e para que as pessoas tenham acesso realmente à palavra de Deus, que essa é a minha maior alegria. Jonas, deixa eu dar falar um pouquinho sobre Jonas, porque, né, Jesus disse que vai dar o sinal de Jonas e o sinal de Salomão para aquela geração, e como ele deu, né? Realmente ele deu. Mas quem foi Jonas? Jonas foi um profeta hebreu que viveu durante o reinado de Jeroboão II, no meado do século 8 a.C. Jonas era filho de um homem chamado Amitai, né? E ele veio de Gad-Efé, uma aldeia de Zebulon, situada nas vizinhanças de Nazaré. Gente, isso é tão lindo, porque Jesus é chamado de Nazareno. Então, há muitos anos antes de Jesus, existia um profeta da região ali de Nazaré, que era o profeta Jonas. Tá, gente? Então, olha só como é que tudo se alinha, né? A palavra de Deus, como tudo se alinha. Jonas também é o herói do livro que traz o seu nome. Ele é o 5º dos 12 profetas menores. O profeta Jonas, a gente conhece ele pregando em Nínive, não é? A gente sabe da história do livro de Jonas. Mas o profeta Jonas, gente, ele profetizou a restauração das fronteiras de Israel. E isso realmente foi alcançado por Jeroboão II por volta de 782 a 753 a.C. E essa história, esse relato, né, tá lá em 2 Reis 14:25. Só tô dando algumas informações para você, porque existe muito pouca informação sobre Jonas na Bíblia e eu quero trazer um pouquinho a mais para você, tendo o texto para mostrar para vocês, tá? E aí, o que diz lá? Também este restituiu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gad-Efé. Então, só para deixar claro para você que a missão que Jonas teve aqui para pregar em Nínive não foi a primeira missão dele, tá, gente? Não foi a primeira missão. Ele já teve outras missões, inclusive essa, né, de ter sido usado pelo Senhor para dizer que Deus ia restaurar as fronteiras de Israel, o que realmente aconteceu. E vou dar uma outra informação para você que talvez você não saiba, uma curiosidade. Considerando que Jonas profetizou acerca do reinado de Jeroboão em aproximadamente 790 a.C., durante a corregência de Jeroboão, seu pai Joás, é muito provável, e você não sabe disso, que Jonas tenha conhecido o profeta Eliseu, gente, que faleceu por volta de 799 a.C. Você também não sabia disso, né? Com certeza não sabia. Inclusive, existe a possibilidade do profeta Jonas ter sido um dos filhos dos profetas instruídos por Eliseu. Você lembra dessa passagem lá em 2 Reis 6, do 1 ao 7? Que eles tinham que construir um lugar maior, um lugar mais espaçoso, lá em 2 Reis? Então, os filhos dos profetas instruídos por Eliseu,
Acredita-se que Jonas era um desses filhos dos profetas. Essa informação você também não sabia, com certeza não sabia. A maior parte do que a gente sabe sobre a história de Jonas é o que está contado no livro que tem o seu nome. Agora, uma outra curiosidade sobre Jonas. Jonas foi o único profeta mandado para pregar aos gentios. Você sabia? Todos os profetas que Deus levantou, todos eles, gente, sem exceção, foram mandados para pregar para a sua própria nação. Deus usa profetas para pregar para a sua própria nação. O único profeta que Deus usa para pregar para uma nação diferente, inclusive uma nação inimiga de Israel, foi o profeta Jonas. Você sabia também que existem várias interpretações para a história de Jonas, né? Você sabe que muitas pessoas não acreditam nessa história, na história de Jonas. Fala que é algo surreal, que isso não existe, de um homem ser engolido por um grande peixe. Inclusive aqui na minha tradução está dizendo baleia, né? E as pessoas que estudam o oceano falam que um homem nunca passaria pela garganta de uma baleia, né? Mas o fato é que existem várias interpretações para a história de Jonas. Eu vou dar 3 aqui como curiosidade para você. A tradução rabínica diz que Jonas representa a nação de Israel e que o peixe representa a Babilônia, e o fato de Jonas ter sido devorado representa o exílio. É uma das interpretações. A outra interpretação trata-se de uma parábola. Eles falam que essa história não aconteceu de verdade e que foi uma parábola de um relato moral com finalidade didática, ou seja, se você desobedece ao Senhor, você pode ser engolido pelo inimigo, né? Como se fosse uma história para ensinar as pessoas uma verdade, tá? Mas a maioria das interpretações diz que se trata de uma história real, onde tudo acontece realmente com Jonas. Já é em si uma profecia e que a história de Jonas nos leva a exercitar a nossa fé e a crer em milagres. Mais do que tudo, o livro de Jonas fala da misericórdia de Deus, do amor de Deus, que se estende a todas as pessoas. Mas se você me perguntar, irmã Alessandra, qual é a interpretação que você crê? Qual é a linha de interpretação que você crê sobre a história de Jonas? Estou falando porque Jesus falou que ia dar o sinal para aquela geração má, o sinal do profeta Jonas. E eu digo para você que eu creio fielmente nessa terceira interpretação. Que realmente Jonas foi mandado para pregar na cidade de Nínive e que ele desobedece, né? Ele paga a sua passagem, vai para Jope, vai para outro lugar completamente diferente e que ele entra naquele navio as águas se revoltam porque Deus queria ele em outro lugar, ele estava num lugar diferente e que os marinheiros fizeram tudo para salvar Jonas, jogaram ele no mar e ele foi engolido por um grande peixe. Eu acredito que essa história é histórica, real, literal, principalmente porque foi mencionada e foi atestada pelo próprio Jesus. Jesus, quando vai falar da sua morte, da sua ressurreição, aqui em Mateus 12, 38 a 42, ele fala sobre Jonas. Vocês querem um sinal? Eu vou dar um sinal para vocês. O sinal que eu vou dar é do profeta Jonas. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal? Porém, não se lhe será dado outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Então, gente, eu creio fielmente nessa questão que que essa história de Jonas foi real, foi histórica, foi literal, porque o próprio Jesus falou sobre essa história. O próprio Jesus atestou essa história. E mais do que isso, Jesus disse que essa história é o retrato da sua morte e da sua ressurreição. Porque Jesus disse, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Foi Jesus que falou, gente. Jesus atestou essa história.
Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E Jesus ainda vai mais longe, né? Como a gente leu aqui no texto agora no início, quem chegou agora, tá, gente? Mateus 12, a partir do 38. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão. Porque os ninivitas se arrependeram com a pregação de um homem comum chamado Jonas, né? Apesar de ter acontecido aquela coisa extraordinária com ele, né? Ele foi vomitado na praia. Imagine, gente, como aquelas pessoas enxergaram Jonas sendo vomitado naquela praia. Alguém viu com certeza, né? E aquilo acontecer e ficaram assim abismados. E quando Jonas abre a boca para pregar arrependimento, as pessoas aceitaram, né? É o pregador, eu digo que foi o pregador que teve mais sucesso na Bíblia, né? Que é o sonho de todo pregador, pregar e as pessoas aceitarem a Cristo. Jonas teve essa oportunidade de pregar e a cidade toda se arrepender, né? E Jesus fala assim: está aqui alguém que é maior do que Jonas. Está aqui alguém que é maior do que Jonas. E vocês não estão acreditando em mim. Eu sou maior que Jonas e vocês não estão acreditando em mim. A geração dos ninivitas vão se levantar no juízo e vão condenar vocês. Olha o que Jesus está dizendo. Não sou eu que vou condenar vocês. É a geração dos ninivitas que vai condenar vocês. Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E vocês não se arrependem. Vocês veem milagres acontecendo todos os dias e vocês ainda querem mais um sinal. Vocês querem mais sinais. Então, a geração de hoje, gente, está muito parecida com a geração de Jesus nessa época. Porque as pessoas, elas veem os milagres acontecendo. Elas sabem que Jesus é o Filho de Deus, mas o coração está endurecido. Elas querem mais sinais, elas querem ver sinais. Aliás, as pessoas estão correndo muito atrás disso, né, gente? As pessoas querem sinais. Jesus nunca teve essa preocupação de ficar mostrando sinal para todo mundo. Mas, eventualmente, nós vemos sinais, né? Nós vemos milagres, né? Cada pessoa é um milagre. Eu tenho muitos milagres para contar e com certeza você também tem, né? Milagres, pequenos milagres, milagres diários, né? No nosso dia a dia, né? Eu tenho testemunha de anos atrás, né? Assim, início de casamento, tudo muito apertado, do meu gás apagar o fogo, eu não ter mais gás e meu marido não tá em casa e eu não ter nem dinheiro para comprar outro gás, né? E eu orar, eu colocar a mão no bujão de gás e falar: Senhor, eu preciso do gás, eu preciso cozinhar, eu não tenho dinheiro, eu não posso sair pedindo para vizinho, eu não posso fazer isso, Senhor. E colocar a mão no bujão de gás e confiar que Deus ia encher esse bujão de novo. E o bujão durar mais 15 dias. Milagres, né? Milagres. Milagres pequenos, talvez, para alguém que está ouvindo isso aqui, né? Porque para mim é muito fácil ir lá comprar um bujão de gás, mas na minha época, né, há 30 anos atrás, foi um milagre para mim. Entendeu? Então, assim, Deus está fazendo coisas todos os dias. Deus faz milagre todos os dias, né? Você está acordado hoje, né? Você está vivo hoje, respirando, com saúde, né? Apesar das agrulhas da vida, é um milagre, né? O milagre da vida, o milagre de estar bem, de estar com saúde, é um milagre. Então, gente, aquela geração estava vendo Deus fazer tanta coisa ali, Jesus fazia tanta coisa e mesmo assim eles ainda queriam um milagre. Eu quero ver sinal, Senhor. Mostra um sinal pra gente. A gente quer ver um sinal. E você vê que quando o povo é incrédulo mesmo, sabe? Porque você vê, Jesus vai pra cruz e eles falam: se você sair da cruz, a gente crê em você. É o coração endurecido. Pessoas com coração endurecido, elas não podem entender. Elas não podem entender o que é o reino de Deus. Pessoas com coração endurecido, elas não entendem o que é o reino de Deus. Quem é Jesus, sabe? Então, esse texto, ele fala isso pra gente, né? Dessa geração má que queria um sinal, mas Jesus estava ali. O maior sinal já estava ali, que era o Filho de Deus encarnado no meio deles. E vamos continuar no texto, tá, gente? A gente começou aí em Mateus 12, 38, tá? A gente está falando aí, né, do sinal. E aí, Jesus, ele
ele aprofunda mais esse assunto lá no versículo 43. Leia comigo aí na sua Bíblia. Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha essa casa desocupada, varrida e adornada. Então ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E os últimos atos desse homem são piores do que os primeiros. Então aqui parece que Jesus está mudando de assunto, né? Mas Jesus não está mudando de assunto, não. Jesus está falando exatamente da mesma coisa. Deixa eu ligar o ventilador aqui, gente, porque tá meio calor aqui. Peraí. Ih, tirei da tomada. Vai ficar no calor mesmo. Então, Jesus está falando aqui exatamente da mesma coisa. O que Jesus está dizendo aqui sobre essa questão dos espíritos que saem, né? E eles, quando eles são expulsos de um lugar, né? Eles saem, olha o que Jesus está dizendo. Eles saem, né? Só que eles vão buscar repouso em algum lugar e não encontra. Porque é uma coisa que você precisa entender também. O mundo espiritual você precisa entender. Os anjos caídos, os demônios, né, vamos dizer assim, eles são desprovidos de corpo, são espíritos. E eles encontram um grande prazer dentro do corpo de uma pessoa. Entendeu? Eu tenho uma live explicando tudo isso. Eu não vou entrar por detalhes aqui, mas eu tenho lives aqui no meu Instagram e mesmo no meu YouTube, se você procurar, tem lá. Tem uma live lá que fala sobre os anjos caídos. Estuda esse tema com mais profundidade para você entender. Então, quando eles são expulsos de um corpo, o que eles fazem? Eles saem, mas eles eventualmente vão voltar para ver como que tá aquela casa que eles moravam antigamente. Se a casa, olha o que Jesus fala aqui, se a casa está vazia, desocupada, varrida e adornada, eles voltam, gente. Eles voltam e trazem 7 espíritos junto com eles. Então o estado dessa pessoa é pior do que o primeiro estado. Aí que você vai entender por que as pessoas que se afastam da presença de Jesus, as pessoas que já foram alcançadas, né? Que mantiveram um relacionamento com Deus por um tempo e depois elas se afastam. Por que você encontra essas pessoas e elas estão numa situação muito pior? Às vezes elas não bebiam, começam a beber desesperadamente, não tinham vício nenhum, começam a ter algum vício, sabe? E vários vícios que a gente podia elencar aí. Por quê? Porque se cumpre o que Jesus disse aqui sobre a situação espiritual da pessoa. Então, nessa passagem, Jesus está descrevendo a atitude da própria nação de Israel, particularmente desses líderes religiosos, os escribas e os fariseus. Quando a gente remove da nossa vida, o pecado, e a gente não preenche com Deus, fica um espaço vazio que vai ser ocupado novamente, gente. É isso que as pessoas não conseguem entender. Não pode existir inatividade na nossa vida. Não pode existir espaços vazios na nossa vida. Por quê? Porque se existir um espaço vazio, o mundo espiritual ele está ali esperando para ocupar aquele espaço. Porque, afinal de contas, a nossa vida, né, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não é isso que diz a palavra de Deus? O Espírito Santo veio morar, quando ele vem morar na nossa vida, ele começa a organizar as coisas, ele muda as coisas de lugar. Aí o homem tem que se deixar, né, transformar pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai tirando tudo. Por isso que a gente fala assim, ó, você vem a Jesus como você está. Não espera se libertar para vir para Jesus, não. Vem do jeito que você está. Porque você sozinho, você não vai dar conta de se libertar, não, gente. Se o homem pudesse se libertar sozinho, Jesus não tinha morrido pela gente. Não existe libertação sem Jesus. Existe libertação com Jesus e o Espírito Santo de Deus. Agora, a partir do momento que você toma a decisão de entregar a vida para Cristo, não pode existir espaços vazios na sua vida. É nisso que muitas pessoas, elas entram em derrocado espiritual. O livro de Esdras, da Bíblia, registra
Como as pessoas se libertaram da idolatria, mas deixaram de substituí-la pelo amor e pela obediência a Deus. Não adianta você vir para a igreja, vir para Cristo, e você não ocupar a sua vida com Cristo. Se você vem para Cristo e você continua fazendo as mesmas coisas, você não deixa o Espírito Santo modificar coisas na sua vida, você não deixa se libertar, então fica difícil você alcançar um progresso espiritual. Então, libertar nossa vida do pecado é o primeiro passo. Mas nós também devemos dar o segundo. Qual é o segundo passo? Encher a nossa vida com a palavra de Deus. Encher a nossa vida com o Espírito Santo de Deus. Então, é ocupar os espaços, sabe? Com a palavra. Porque é a única coisa que tem capacidade de nos libertar é a palavra de Deus. Se você vem para Cristo e você continua ouvindo as mesmas músicas, você continua frequentando os mesmos lugares, você continua assistindo os mesmos programas que não vai acrescentar nada na sua vida, você está deixando um espaço vazio ali que o Espírito Santo não pode agir, porque você não está dando espaço para o Espírito Santo agir na sua vida. Então, a partir do momento que você assume o compromisso com Deus, você precisa dar espaço para Deus agir. Então, muitos cristãos, eles se perdem exatamente nisso. Pessoas vazias, pessoas complacentes com o mundo, complacentes com o pecado, elas viram alvos fáceis. Essa que é a grande realidade. É por isso que você vê um número assim expressivo de pessoas até que se dizem cristãs, mas são oprimidas pelo diabo. Pessoas que têm... gente, vamos explicar aqui direitinho o que é possessão e o que é opressão. A possessão é de dentro para fora. A possessão é quando tem um espírito maligno dentro da pessoa. Tá? E a opressão é a pressão de fora para dentro. O mundo espiritual, ele vai forçar a porta para entrar dentro de você de novo. Porque o mundo espiritual, ele não quer nos perder. Entendeu? Então, vai existir ali forças malignas, exteriormente, querendo entrar de volta na sua vida. E se existe espaço na sua vida, pode ter certeza que, se o Espírito Santo não tiver espaço na sua vida, forças malignas vão entrar. E o que acontece? O que essas forças malignas trazem para a nossa vida? Às vezes, muitas doenças. Tem doença que o médico não descobre. O médico faz exame, te vira de frente para trás, do avesso, e não acha enfermidade, porque são enfermidades de ordem espiritual. São legalidades que a própria pessoa dá e o inimigo acessa uma área da vida da pessoa, uma parte da vida da pessoa. Entendeu? Você tem que ter cuidado com os 4 pontos de contato do seu corpo, em que o mundo espiritual ele acessa. Olhos, por isso que a Bíblia fala, coloca, Senhor, me ajuda, né, a não ficar olhando para coisas que eu não deveria olhar. Sabe, tem versículos na Bíblia que falam sobre isso. Os olhos são a candeia do corpo. Jesus falou isso, né? Se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo terá luz. Agora, se os seus olhos forem tenebrosos, quão tenebrosas serão essas trevas em você. Jesus falou sobre isso. Ouvidos, né? Ouvidos. Todo crente precisa ser tardio para falar, pronto para ouvir. Então, o que você está ouvindo? Tem que ter muito cuidado. São portas de entrada para o nosso corpo, gente. A fala, né? A fala. Coloca, Senhor, um anjo na porta dos meus lábios, o salmista já pediu, porque a gente se contamina também pelo que a gente fala, né? Palavras torpes atraem o mundo espiritual, palavras torpes, palavrões, tudo isso atrai o inferno para a vida da pessoa, e a pessoa está lá falando palavrão, falando palavras torpes, né? Então, gente, é um conjunto de coisas, Então, a gente tem que ter cuidado do nosso templo, do templo do Espírito Santo.
Cuidado com aquilo que você olha, com aquilo que você acessa, com a música que entra pelos seus ouvidos, porque a música, ela é um portal para o mundo espiritual. Entendeu? A música, ela tem um poder muito grande sobre a nossa vida espiritual. E tem crente que não vigia nisso, escuta qualquer tipo de música. E o mundo espiritual tá entrando ali. Ah, mas a letra é tão bonita. É, mas a melodia, você não tem condições de decifrar a melodia. Você decifra, às vezes, a letra, mas não a melodia. Toda música, ela tem uma senha que acessa os teus neurônios, acessa a tua caixa neural. E o espiritual, ele vem por aí também. Entendeu? Então, está falando alguém que tem experiência nisso, tá? Eu já fui orar para algumas pessoas, mesmo na igreja, e a pessoa, depois ela me confessou, pastora, quase caí lá na frente. Como pode uma pessoa que aceitou a Cristo, que vai na igreja, frequenta a igreja, está indo na igreja, tem Jesus no coração e quase cai por uma oração mais forte que é feita ali no altar? São portas de legalidade que às vezes as pessoas dão. E aí o inimigo acessa uma área da vida dela. A gente não pode deixar compartimentos fechados para o Espírito Santo. Nós temos que abrir todos os compartimentos da nossa vida e deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Entendeu? Então Jesus falou sobre isso aqui em Mateus 12, versículo 43 e 44. Aqui Jesus está dando um retrato do mundo espiritual. Tá aqui, gente. Não sou eu que estou inventando nada. Não sou eu que estou falando nada. É Jesus. O próprio Jesus está falando dessa realidade do mundo espiritual. E tem muito crente que parece que ignora essa realidade. Tá entendendo? Então, nós precisamos ficar atentos com isso. Nós não podemos ser pessoas vazias. Nós não podemos ser complacentes com o pecado, complacentes com o erro. A partir do momento que Deus te esclarece num ponto nas Escrituras, Deus te esclarece que você está fazendo algo errado, Deus te esclarece que aquilo ali não é um comportamento para um cristão. A partir desse momento, você precisa abandonar isso e deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida para que essas coisas saiam da sua vida. Porque senão a gente vai estar sempre aí oprimido. Muitos crentes oprimidos, gente. Muitos crentes oprimidos, crentes com problema espiritual graves. Por quê? Porque são complacentes com coisas erradas. São crentes que não enchem a sua vida com a palavra de Deus, não enchem a sua vida com o Espírito Santo, e o mundo espiritual está sempre acessando essas pessoas, trazendo enfermidades que não se descobre o que é, trazendo depressões profundas. Não estou dizendo que toda depressão é espiritual, não, tá? Mas o inimigo se aproveita das nossas fragilidades quando a gente não está fortalecido na palavra de Deus. Tá entendendo? Pessoas insônia, não conseguem dormir, sabe? Muita coisa é espiritual. Então você precisa tomar cuidado com os acessos que você dá na sua vida. A atmosfera que você está atraindo para a sua vida. Fique atento. A gente está vivendo os últimos dias da igreja na Terra. Nós estamos mergulhados numa cultura que jaz no maligno. Não é toda cultura que é boa, não é tudo que você tem que aceitar. Não é tudo que falam que você tem que ouvir e trazer para o teu coração. Não é tudo que se lança que você tem que comprar. Não é toda roupa que você tem que usar. Não é toda música que você tem que ouvir. Você precisa guardar a sua casa, guardar a sua vida, porque o mundo espiritual, ele é real. Ele é real. O mundo espiritual, ele é real. A palavra de Deus diz, lá em Efésios 6, que a gente precisa estar revestido com a armadura de Deus para resistirmos no dia mau. O dia mau, ele chega para todo mundo. O dia mau, ele vai chegar para todo mundo. Agora, como vai encontrar você? Você precisa estar revestido com a armadura do céu. E lá está toda a armadura. Capacete da salvação,
couraça da justiça, espada do Espírito, calçar os pés com o evangelho da paz. Nós precisamos estar revestidos, armados para resistir. Porque o mundo espiritual, ele não brinca. E o que a gente pode fazer está escrito aqui, ó, na palavra de Deus. Crente que não lê a palavra, ele está refém no mundo espiritual. Essa aqui é a realidade. Essa que é a realidade. Essas semanas atrás aí, eu fiz um comentário sobre Jael, né? Jael, ela não se esconde atrás da sua realidade. O inimigo teve a ousadia de entrar dentro da tenda de Jael. E aí? Jael tomando conta da vida dela lá, fazendo os afazeres dela lá, o inimigo teve a ousadia de entrar dentro da casa dela. Foi derrotado por Débora, por Baraque. Cícera corre e se esconde na tenda de Jael. Pede para se esconder dentro da tenda dela. O que Jael faz? Jael era uma mulher preparada, não era uma mulher alienada. Ela sabia quem era Débora, quem era Israel, quem era Baraque, sabia que o inimigo era Cícera, que estava entrando dentro da sua casa. Ela permite a entrada dele, ele pede água, ela dá um leite morno como estratégia do céu, ele toma aquele leite morno, dorme, e ela vai lá com a estaca e mata o inimigo do povo de Deus. Porque no mundo espiritual não dá para ter peninha do diabo, não, gente. Não dá para ter peninha. E a gente está vivendo um tempo tão complicado que as pessoas estão tendo peninha, né? Estão tendo peninha. Tem muita gente dizendo que Satanás não é tão mal assim, que o diabo não é tão mal assim, que isso é invenção dos crentes. E aí as pessoas vão embarcando em todo tipo de coisa, vão acessando qualquer coisa, vão lendo qualquer coisa, vão ouvindo qualquer coisa. E o mundo espiritual tá tomando conta aí, ó. E aí a gente vê o que a gente tem visto ultimamente. Então a Bíblia, ela tem a resposta. Por isso que a gente tem que estar sempre ligado lendo a palavra de Deus. E aí, mais embaixo, estamos terminando já a nossa live, tá? Jesus falando assim, né, a essa multidão, ele fala assim, olha, assim acontecerá também a essa geração má. Então, a geração má que não dá ouvidos a Jesus, que fica sempre pedindo um sinal e nunca se converte, né? Jesus está fazendo tanta coisa e a pessoa nunca se converte, sempre tem uma desculpa, né? Sempre tem uma desculpa. Não, eu queria mais um sinal de Deus. Não, Deus tem que falar comigo de novo. Deus não vai falar nada além daquilo que ele já falou. Esse Deus já falou com a pessoa e a pessoa fica, não, vou esperar mais um pouquinho, quero mais um sinal de Deus. O que Jesus falou aqui? Ó? Vai acontecer isso com essa geração má. O mundo espiritual vai tomar conta dessas pessoas. E a gente não pode estar incluído nisso aqui não, gente. Em nome de Jesus. E aí falaram assim, olha, Jesus, a tua mãe, teus irmãos estão aí fora, querendo falar com você. E Jesus falou assim, olha, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui Jesus não está se desfazendo da família terrena dele não, tá, gente? Jesus cuidou muito bem da sua família enquanto esteve aqui. Inclusive, se você vê lá, lá em João, quando Jesus é crucificado, ele chama o discípulo a quem ele amava e fala, eis aí a tua mãe, e fala para a mãe dele, né, para Maria, eis aí o teu filho. Então, até o último momento de Jesus na cruz, ele se preocupa com a mãe terrena dele. Tá? Porque Maria foi só um veículo para que Jesus nascesse, tá, gente? Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Mas mesmo assim, Jesus se preocupa com Maria, na cruz ele se preocupa e deixa o seu discípulo responsável por cuidar da sua mãe. Então Jesus, ele não era um filho desnaturado não, ele cuidou da sua mãe, ele cuidou da sua família, tá, gente? Mas aqui o que Jesus está dizendo? Que existe uma família no céu e que aquele que faz a vontade de Deus aqui na terra faz parte da família dele. Então, se você faz a vontade de Deus, a vontade do Pai, você é irmão, irmã, mãe de Jesus. É isso que Jesus está dizendo aqui pra gente, tá? Então, ele não estava negando a responsabilidade em relação à sua família terrena, mas ele estava criticando os líderes religiosos por não obedecerem aos mandamentos de Deus. Então, a nossa família espiritual, ela é importante. Por exemplo,
Eu tenho algumas irmãs e alguns irmãos aqui nessa live agora, né, ao vivo, assistindo a live, que são meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Alguns eu conheço, né, conheço de perto, né, convive comigo, e outros são meus irmãos e minhas irmãs que eu não convivo, muitos eu nem conheço, mas fazem parte da mesma família, né? Graças a Deus, essa live tem atingido muitas pessoas. Quando o Instagram me dá relatório, né, de onde a live está indo, essa live está indo para os Estados Unidos, para a África, para a Espanha, em vários lugares, né? O Instagram te dá o relatório de onde a live está chegando. Então, essa live está chegando nos meus irmãos e nas minhas irmãs de outros países até, que eu nem conheço, mas são meus irmãos e minhas irmãs, porque fazem parte da mesma família espiritual. É isso que Jesus está dizendo aqui, tá? Então, esse texto veio para nos esclarecer, né? Esse texto veio para chamar a nossa atenção, né? Porque, os escribas e os fariseus fizeram isso, mas a gente também precisa considerar esse texto para os dias atuais, tá? Considerar esse texto para a nossa vida também. Trazer esses ensinamentos para a nossa vida também. Jesus morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Pai. E Ele está nos ensinando que a gente precisa reconhecer que o maior sinal já foi dado, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é a prova, né, viva, que Ele morreu e ressuscitou. Ele é Deus. Nenhum outro Deus que você conhece morreu e ressuscitou. Nenhum outro Deus que você conhece venceu a morte. Mas Jesus venceu a morte. E esse texto aqui vem para nos esclarecer, para nos ensinar, para nos alertar e para nos exortar. Terminamos capítulo 12 de Mateus, glória a Deus. Semana que vem nós vamos entrar no capítulo 13 de Mateus. Se você gosta de Bíblia, gosta de palavra, acompanha comigo todo sábado aqui, né? Eu coloco sempre o horário aí. Todo sábado tem live. E se você quer pegar a live de Mateus desde o capítulo 1, vai lá no meu YouTube, a Ler com Bíblia, tá gravado lá, gente. Mateus 1, Mateus 2, Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 4. Se você gosta de Bíblia, faz igual a mim, coloca para ouvir, vai fazendo as coisas e vai ouvindo, né? Vai fazendo as coisas e vai ouvindo e vai aprendendo, absorvendo a palavra de Deus, porque quanto mais a gente absorve a palavra de Deus, mais saúde espiritual nós temos. Então, se essa live te edificou a tua vida, né? Viviane, Ilka, Adriana, Renato, pessoal que entrou aqui, né? Maria Mariano, também, Letícia, Gislene. Se essa live te edificou, manda essa live para alguém. Toca no aviãozinho, envia essa live para alguém, toca no aviãozinho e copia o link e manda pelo WhatsApp para alguém. Faz a palavra de Deus alcançar o maior número de pessoas possíveis. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um finalzinho de noite abençoado, um domingo amanhã abençoado, né? Uma escola dominical abençoada, um culto à noite abençoado. Que Deus te abençoe e te guarde, guarde a tua casa, o teu lar, a tua família, os teus negócios, tudo que você tem seja guardado pelo Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até sábado que vem, se Deus quiser. Beijo para todos.